antibióticos. Esse é o vídeo de número 5 sobre antibióticos. E eu espero que dê para colocar tudo nesse vídeo, o que sobrou dos antibióticos, desse material que eu forneci para vocês. Bom, começando então, a gente sempre começa com essa bactéria gigante. Então, até agora a gente falou sobre os inibidores da síntese da parede celular bacteriana, os beta-lactâmicos, penicilina, cefalosporinas, carbapenens e monobactâmicos. Falamos sobre a vancomicina. Aí, num dos vídeos passados, a gente falou sobre os antibióticos que são inibidores da síntese de proteínas. Falamos da tetraciclina e do cloranfenicol, que são de amplo espectro. Falamos do macrolídeo, que é para gram positivo, e da clindamicina e da linezolida, que é para gram positivo resistente aos outros antibióticos deste grupo. Então, faltou falar sobre os aminoglicosídeos. Então, hoje a gente vai falar sobre os aminoglicosídeos, que são inibidores da síntese de proteínas. Então, todos eles vão estar agindo nesta organela aqui chamada ribossomo, se ligando a uma subunidade desse ribossomo, ou a subunidade 30 ou a subunidade 50, inibindo assim a síntese de proteína. Então, hoje, como eu disse, nós vamos falar dos aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos são antibióticos cujo espectro de ação é sobre gram negativo. Então, vamos lá para os aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, aqui estamos, mecanismo de ação. Eles inibem de forma irreversível a síntese de proteína bacteriana por ligação à subunidade 30S. Então, ele vai se ligar de forma reversível àquela unidade 30S, que é aquela partezinha menor do ribossomo, inibindo assim a síntese de proteína. Então, o que nos interessa é mais um antibiótico que inibe a síntese proteica. São considerados bactericidas dependendo da dose, tá? Então, lembra que a professora já falou antes, todos aqueles que se ligam de forma irreversível à subunidade do ribossomo, dependendo da dose, eles podem ser bacteriostático, mas dependendo da dose, eles podem se tornar bactericida. Aqueles que se ligam de forma reversível, eles são bacteriostáticos. Esses antibióticos, eles já foram muito utilizados e ainda são utilizados contra bactérias gram-negativas. Hoje, a gente diminuiu um pouquinho o uso desses antibióticos, porque eles são mais tóxicos do que aqueles antibióticos que agem na parede celular. E hoje, para gram negativo, porque aqueles que agem na parede celular, a maioria deles são muito bons para gram positivo, mas a gente tem as cefalosporinas de terceira geração, que são antibióticos com um espectro legal sobre as bactérias gram negativas. Então, a gente tem utilizado bastante as cefalosporinas de terceira geração em substituição aos aminoglicosídeos, mas eles já dominaram o uso, principalmente na área hospitalar, para bactérias gram-negativas, mas eles têm o seu uso ainda na prática. É mais eficaz contra micro-organismos aeróbicos, então eles não agem sobre bactérias anaeróbicas. Eles são utilizados na septicemia e infecções generalizadas, e eles podem ser associados a vancomicina ou a penicilina. Por quê? Como eles agem no ribossomo, o ribossomo está dentro da célula. O que vai acontecer? A vanco ou a penicilina, eles vão agir sobre a parede, a vanco sobre a parede e a membrana. Então, você quebra a parede, a membrana, e facilita a entrada do aminoglicosídeo dentro da célula para fazer o seu efeito. Então, a gente diz que ele tem ação sinérgica com os beta-lactâmicos. E quem são esses aminoglicosídeos? Então, veremos aqui, tá? Então, aqui a gente tem a streptomicina, a neomicina, tem a canamicina, que eu não gosto muito, porque a gente não usa mais, tem a amicacina, a gentamicina e a tobramicina. A streptomicina, embora vocês não vão entrar em contato com ela muito frequentemente,
A streptomicina a gente ainda utiliza no caso do tratamento da tuberculose, mas não é o medicamento de primeira escolha, não é a primeira indicação. A primeira indicação no tratamento da tuberculose são medicamentos pela via oral. Então, a streptomicina, assim como todos os medicamentos desse fármaco, eles não têm absorção pela via oral. Eles são extremamente polar, eles só são utilizados ou de uso injetável ou de uso tópico, como o caso que a gente tem aqui da neomicina e da tobramicina. Então, todos, ou eles são de uso tópico ou eles são de uso injetável. Então, a streptomicina é injetável e ela é utilizada quando, no caso, a pessoa desenvolve resistência aos outros fármacos da tuberculose, o que não é legal. Por quê? A tuberculose ela é tratada com uma associação de vários medicamentos. A gente, inclusive, tem um fármaco no mercado chamado Coxip, que tem uma associação de 4 antibióticos. Então, que é a primeira alternativa no tratamento da tuberculose? Primeiro, eles começam com esses 4 antibióticos, que é a associação em um comprimido só, toma ele durante 2 meses, e os outros 4 meses mais a associação de 2 antibióticos. Então, o tratamento da tuberculose é feito no mínimo em 6 meses. Quando falha esse tratamento, aí a gente pode estar introduzindo numa segunda fase do tratamento um medicamento injetável. O tratamento passa de 6 meses a no mínimo um ano e meio de tratamento da tuberculose, e se introduzir um medicamento injetável não é nada legal, porque precisa tomar todo dia e não é nada bom tomar um medicamento intramuscular durante um período tão longo, tá? Mas ele tá lá e ele ainda é indicado, ele faz parte do componente do tratamento da tuberculose. A tuberculose, como vocês sabem, ela é tratada totalmente pelo SUS. O tratamento é gratuito e todos os medicamentos são fornecidos pelo SUS. A neomicina, então a gente tem a streptomicina. A neomicina é muito conhecida de todos, vocês provavelmente já utilizaram as pomadas de neomicina. Na rede da Prefeitura de São Paulo, a gente não tem nenhum antibiótico de uso tópico, exceção de um, que a gente vai falar no finalzinho da apostila. A gente não tem padronização de antibiótico de uso tópico, porque eles não têm ação farmacológica comprovada. Mas a gente usa a neomicina, às vezes em hospital, na forma de cápsula pela via oral, mas não porque ela é absorvida, e sim para limpar ou para matar alguma bactéria que está no intestino. Então, ela é eliminada da mesma forma que ela é absorvida, é para fazer uma asepsia no trajeto onde ela passa. Então, vocês podem encontrar neomicina comprimido. Ah, mas a professora falou que esses fármacos não têm absorção, e é verdade, muito pouco. Carnificina, como eu já disse, a gente não usa mais, não tem, vocês não vão encontrar por aí. A micacina tem bastante uso, tanto na área hospitalar, como às vezes fora da área hospitalar, na drogaria. A micacina tem um nome comercial famoso também chamado Novamin, e o pessoal utiliza principalmente em infecção urinária. A gentamicina, o mesmo caso, que é a famosa garamicina, o pessoal utiliza bastante, injetável no hospital. Tanto a genta como a micacina, normalmente nos hospitais, associada à penicilina cristalina, aquela penicilina natural, porque, como a professora explicou anteriormente, quando eu associo os dois, eu tenho sinergia de ação, eu tenho aumento do efeito dos beta-lactâmicos associados à micacina ou à gentamicina. A tobramicina, a gente tem o Tobrex colírio, que o pessoal utiliza no tratamento das conjuntivites. Bom, a professora já disse, como ela tem uma estrutura altamente polar, impede a absorção por via oral. Os aminoglicosídeos, então, eles são administrados por via parenteral, e a neomicina e a tobramicina que tem aplicação tópica. Um dos efeitos colaterais graves é a nefrotoxicidade, mas não é só a nefrotoxicidade, a gente tem também a ototoxicidade. Então, é interessante falar para o paciente
que está fazendo uso de genta ou de amica, como eu disse, é mais frequente o pessoal prescreverem nas infecções urinárias. Se eles perceberem qualquer problema na audição, tem que voltar no médico para trocar o antibiótico, porque se você retira logo no início do tratamento, esse problema pode ser reversível, mas se demora muito, você pode perder a audição. Nefro, né, a gente já tinha falado, ataca o rim também, e ele pode dar o que a gente chama uma neurotoxicidade, que é a paralisia neuromuscular. Então, a gente se preocupa mais em pacientes que já têm uma paralisia neuromuscular, que é o caso da miastenia graves. Tem reações alérgicas também, e uma muito frequente que costuma dar com o uso da neomicina pomada, daquela que vocês tanto conhecem, é uma dermatite de contato. Acho que era isso que tinha de interessante de aminoglicosídeo. Como eu já disse, eles já foram um pilar do tratamento das bactérias gram-negativas, mas hoje a gente utiliza bastante as cefalosporinas de terceira geração. Tá? Então ninguém gosta de medicamento injetável, talvez por isso ele é menos utilizado também, porque todos os medicamentos são de via injetáveis. Um outro medicamento que a professora acrescentou aí, então quem tem o material escrito, esse daqui não vai ter no material de vocês, depois eu posso enviar para vocês, é sobre a rifampicina. A rifampicina, e tem lá no esqueminha, até lá no esqueminha que a gente dá lá do início da bactéria gigante, vamos voltar lá de novo. Agora ficou longe, porque estava lá no início, tá? Então, lá no início, a gente tem a rifampicina aqui, ó. A rifampicina, aqui, ela tá como inibidor da função ou da síntese dos ácidos nucleicos, tá? Na verdade, ela vai agir aqui, ó, nesse RNA mensageiro. E o que não deixa de ser um ácido nucleico, porque é o ácido ribonucleico, o RNA, assim como o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, este antibiótico aqui, o mecanismo de ação que a gente mais encontra como provável, que vocês vão encontrar por aí, é inibindo a síntese de proteína. Por quê? Esse RNA é importante aqui na síntese de proteína. Então, ele vai agir nos ácidos nucleicos, sim, mas eu trocaria ele para cá, porque ele é um inibidor. Se vocês responderem qualquer questão sobre a rifampicina, vocês vão encontrar como mecanismo de ação inibir a síntese de proteína. Então, rifampicina também inibe a síntese de proteína, apesar que está desse lado aqui, ó. Certo? Então, a gente acabou de falar aqui dos aminoglicosídeos e vamos falar agora da rifampicina. A rifampicina vai agir nesse RNA mensageiro, inibindo a síntese de proteínas. Bom, vamos voltar lá para a rifampicina. Então, a rifampicina é um medicamento utilizado no tratamento da tuberculose. Então, lembra que a professora acabou de falar que no tratamento da tuberculose a gente usa um medicamento que vem 4 comprimidos, 4 antibióticos, um deles é a rifampicina. Quando eu tenho tempo, eu faço uma aula só sobre fármacos tuberculostático. Por quê? Porque é uma coisa que a gente se preocupa muito na saúde pública, o tratamento da tuberculose. Infelizmente, a gente ainda tem muitos pacientes que fazem uso do medicamento para tuberculose, e como eu já disse, é um tratamento longo, então tem muito problema de não aderência ao tratamento. Bom, então um dos antibióticos que compõe o tratamento da tuberculose é a rifampicina. A rifampicina está aqui, ó, o mecanismo de ação dela, inibe a síntese de proteína, a síntese proteica, então ela vai agir sobre o RNA mensageiro e vai inibir a síntese de proteína. Ela vai, então, a bactéria da tuberculose é uma bactéria sem parede celular, que a gente já tinha dito aqui, então a gente não pode tratar com beta-lactâmicos, que são os que agem na parede celular, e nem com vancomicina.
tá? É uma micobactéria. E outra micobactéria que a gente tem também é a meningite meningocócica, tá? Então, a professora colocou ali depois, aqui embaixo, os usos delas, tá? Então, ela vai agir na tuberculose, que é uma micobactéria. O Hansen também é uma micobactéria, então a gente usa a rifampicina para o tratamento de tuberculose, para o tratamento de Hansen, e a gente vai usar ele sozinho aqui, ó, na profilaxia, quimioprofilaxia dos contactantes de meningite meningocócica, tá? Então é isso que tá aqui, profilaxia de doença meningocócica, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com alguém que teve meningite bacteriana, aquele meningite que a gente chama de meningite meningocócica. O próprio pessoal da SUVES, quando recebe um exame confirmado, porque é doença de notificação compulsória de meningite, vai até a unidade onde esse paciente está e faz o contato com as pessoas que entraram em contato com aquele paciente. E essas pessoas usam a rifampicina, que é para não desenvolver a meningite meningocócica, tá? Então, por isso, ele é importante, porque sozinho ele é usado na quimioprofilaxia dos contactantes de meningite meningocócica, associado a outros antibióticos no tratamento da tuberculose ou no tratamento da Hansen. Ele é contraindicado em pacientes que têm problemas de fígado, hepatopatas grave, e ele pode causar aquela fenda palatina e espinha bífida, mas isso, como é uma doença genética e que pode ser causada por um medicamento, o que a gente tem são trabalhos em animais, né? Então, em animais ele pode causar isso, então a gente já, se a pessoa tem uma predisposição, não é legal ficar utilizando também. Bom, aparecem reações cutâneas em 4% dos pacientes. Então, isso também é legal a gente estar sabendo, porque as pessoas que usam, como eu já disse, são aqueles pacientes que fazem tratamento da tuberculose e que têm que fazer aderência ao tratamento. Então, aminoglicosídeo, rifampicina, e a gente vai falar de um outro grupo de antibióticos também muito conhecido de vocês, que são os inibidores das funções do ácido nucleico, também chamado de quinolonas, mas atualmente ganha uma molécula de flúor e via fluorquinolonas. E isso é muito legal, essa parte que tem aqui é uma parte histórica, da onde que vem esses medicamentos. Bom, as quinolonas, ela vem até de uma substância que está na moda agora. O que está na moda agora que o presidente fala que é bom usar? É cloroquina, né? Então, a cloroquina, assim como as fluorquinolonas, eles são derivados de uma planta que é a quina. Então, através da quina, a gente extraiu a cloroquina, que é utilizada no tratamento da malária, e esta estrutura química deu origem também às quinolonas, às fluorquinolonas, que são esses antibióticos que a gente utiliza hoje muito no tratamento, principalmente das infecções urinárias. Por que eu estou falando principalmente das infecções urinárias? Porque eles começam agindo sobre os grãos negativos, e a maioria das infecções urinárias são causadas por uma bactéria chamada Escherichia coli. E a Escherichia coli, E. coli, como vem no resultado de exame de vocês, ela é uma bactéria gram-negativa, que começou lá em 62, o primeiro, que foi o ácido nalidíxico. Se vocês não gostaram desse nome ácido nalidíxico, o nome comercial dele é mais bonito, chamado Wintomilon. Aí depois, em 75, o ácido oxalínico. Em 78 entrou a norfloxacino, que foi muito e até hoje ainda é bastante utilizada. Aí depois veio em 81 a oxfloxacina, mas uma que é bastante uso assim muito comum é a ciprofloxacina.
Esses antibióticos, a gente fala que eles são inibidores da função dos ácidos nucleicos, ou seja, eles vão agir sobre o DNA. Então, voltando agora lá para nossa bactéria gigante, aqui de novo, tá? Então, o que que a gente vai ver aqui? Aqui, ó, que tá as fluoroquinolonas, que eles vão inibir a função da síntese dos ácidos nucleicos. No nosso caso aqui, esses ácidos nucleicos, eles vão agir no DNA. O DNA, como vocês estão vendo aqui, ele é uma estrutura helicoidal, então ele forma, ele é todo enroladinho. E ele é duplo, ó, tem duas duas colunas, tá? Então eles são duplo e enroladinho. E para que isso aconteça, essa duplicação, e principalmente ele ficar assim, enroladinho, que a gente chama helicoidal, ele precisa de uma enzima. E é esta enzima que é inibida no mecanismo de ação desses antibióticos aqui. Então eles vão inibir essa enzima, e aí eu vou ter um DNA reto, e um DNA reto não vai ter a mesma função, não vai fazer o que deveria, a função dele que deveria fazer, tá? Então, voltando de novo lá para os nossos fluoroquinolonas, aqui que a gente estava, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver, mecanismo de ação. Inibem a síntese de DNA, interfere na ação da enzima DNA girase, então que deixa ela enroladinha. E a enzima também recebe o nome de topoisomerase 2. Eles são do tipo que a gente chama de bactericida, tá? E quem são eles, né? A classificação deles, eles são classificados por idade, né? Então a gente tem os de primeira geração, que é o ácido naridíxico, que tem esse nome bonito, que a professora falou que chamou entomilon. O espectro de ação dele aqui, ó, sobre gram negativo. Aí a gente tem os de segunda geração, que é a norfloxacino. A norfloxacino basicamente sobre gram negativo e começa a fazer efeitos sobre algumas bactérias gram positiva, mas basicamente a ação que a gente espera é sobre gram negativo. Aí vem os de terceira geração, que são de amplo espectro, pega tanto o gram negativo como o gram positivo. E aqui vocês estão vendo o ciprofloxacina, que é aquele que vocês conhecem bastante, que muita gente já usou nas infecções urinárias, certo? Então, a ciprofloxacina, aí tem a perfloxacina e a oxifloxacina. Então, esta terceira geração, elas são de amplo espectro, age tanto em gram negativo como em gram positivo. E a gente tem o de quarta geração, que é sempre aquele que eu falo, aquele coringa, que é para quando os outros não funcionam, eu quero usar um grupo, desse grupo das quinolonas, mas os outros não tá funcionando, aí eu tenho como opção um mais recente, um mais novo e mais abrangente, que é o gatifloxacina, tá? Então esse aqui e esse daqui já vai para uso, né? A gente tem o injetável lá dentro do hospital e a gente tem o comprimido que vocês dispensaram bastante nas unidades básicas de saúde. Os injetáveis lá a gente já faz um determinado controle dentro do hospital. Se a gente tiver gatifloxacino também vai ser bastante controlado. Quem faz controle de antibiótico dentro do hospital é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou CCIH, tá? Então são controlados pela CCIH, tanto o cipro injetável como a gatifloxacina. Antes a gente usava muito a norfloxacina, mas o que aconteceu? As bactérias começaram a ficar resistentes à para aquelas infecções urinárias. Então hoje quando eu for no médico, o médico já receita direto o ciprofloxacina, tá? Porque vai aumentar um pouco do espectro de ação aqui sobre os micro-organismos. Bom, mecanismo de ação a gente já viu.
Então, eles são ativos como uma série de variedade gram-positiva ou gram-negativa, mas lembrando que ele começa pelo gram-negativo. Voltando um pouquinho aqui, gente, ó, diferente do... A mesma coisa acontece quando a gente falou da cefalosporina. Cefalosporina de primeira geração, então, supondo que fosse cefalosporina. Cefalexina é gram-positivo. Cefuroxima, que é a de segunda geração, era gram-positivo com Gzinho negativo. Cefalosporina de terceira geração, por exemplo, ceftriaxona aqui, aí seria gram-positivo, gram-negativo. E cefepima, que era o de quarta geração, fazendo uma analogia, gram-positivo e gram-negativo. Então, é muito parecido, diferente. Esse começa pelo gram-negativo e vai aumentando o gram-positivo. A cefalosporina começa pelo gram-positivo e vai aumentando para gram-negativo, tá? Então, assim, espectro de ação só para vocês entenderem. Então, esses foram desenvolvidos para gram-negativo. Aí, a segunda, a terceira e a quarta que começou a ficar para gram-positivo. A cefalosporina, ao contrário, ela é um beta-lactâmico. Então, ela foi desenvolvida a primeira geração para gram-positivo e depois as outras gerações foram crescendo para gram-negativo, tá? Bom, eficaz em infecção de trato urinário, que a gente já disse, diarreias, shigella, salmonela, infecções de ossos e articulações, tá? Então, mais espectro de ação interessante é vocês lembrarem aquela classificação que a professora colocou lá, primeira geração gram-negativo e segunda geração gram-negativo com um pouquinho de gram-positivo, terceira e quarta amplo espectro, tanto gram-negativo como gram-positivo. Efeitos adversos, é claro que não poderia deixar de falar, né? Todos eles causam distúrbios do sistema nervoso central, como náuseas, cefaleia, dor de cabeça, tontura. Ele pode dar crise, convulsão, então os epiléticos têm que usar com cuidado. Cristaúria são o quê? Cristais na urina, então cálculo renal. Tá? Mas isso só em altas doses. E pode também dar fototoxicidade, que é aquela sensação que exposição à luz dói às vezes, né? Que a gente sente um mal-estar quando é exposto à luz, tá? Então, fototoxicidade, cristaúria, pode dar crise convulsiva, tem que tomar cuidado para os epiléticos principalmente, e náusea, cefaleia e tontura. São os efeitos colaterais comuns. Então, gente, com isso a gente vê mais um grupo de antibióticos e agora voltando lá para nossa bactéria. Então, nossa bactéria gigante, a gente vai ver, tá? Então, a gente viu o quê? Os inibidores da síntese da parede bacteriana, que são os beta-lactâmicos e avanco, os inibidores da síntese de proteínas, tetraciclina, aminoglicosídeo, macrolídeo, clindamicina, cloranfenicol, o linezolida mais a rifampicina, e a gente viu os que agem inibindo o DNA, que é as fluorquinolonas. Agora, só lembrando uma coisa importante que não está na apostila, ele vai agir no DNA. Se ele vai agir no DNA, ele pode causar mutação. E se ele pode causar mutação, significa que ele pode dar má formação. Então, mulheres não devem utilizar fluorquinolonas durante a gestação. Na verdade, a gente fala o quê? Os primeiros 3 meses de gestação, como o crescimento é muito rápido, então o ideal seria não usar nenhum medicamento. Depois você já tem a barreira placentária que protege o bebê, mas nos primeiros 3 meses o ideal seria não usar nenhum tipo de medicamento, mas principalmente esses medicamentos que alteram o DNA, então a gente não pode ficar usando cipro logo no início da gestação. Eu falo porque também é frequente grávida ter várias infecções urinárias, então não deve estar utilizando o cipro. Teve infecção urinária, aí o médico vai prescrever uma cefalexina, algum outro antibióticos menos tóxicos.
Bom, e agora a gente vai vir daqui para cá. Inibidores metabólicos. E quando a gente fala de inibidores metabólicos, a gente está pensando o quê? A gente está pensando que as bactérias, para elas sobreviverem, elas precisam produzir alguns compostos. Tá? E elas precisam, a gente precisa de ácido fólico para a gente. Tanto é que a nossa gestante, quando está gestante, o médico receita ácido fólico, que é como neuroprotetor, que é porque a gente precisa de ácido fólico, que é um complexo B. Então, se a gente não se alimenta corretamente, a gente pode ter falta de ácido fólico e pode ter problema no crescimento do feto. Tá? Então, é comum a gente usar ácido fólico. Bactéria não precisa muito de ácido fólico, mas ela precisa do ácido tetrahidrofólico. Ela precisa disso também porque esses ácidos tetrahidrofólicos, eles funcionam como matéria-prima para DNA e para RNA. Tá? Então, eu preciso desse ácido tetrahidrofólico, que é para produção, é matéria-prima para produção tanto de DNA como de RNA. Tá? Então, sem ele, eu não vou me desenvolver, eu não vou crescer. Tá? Então, inibe o crescimento das bactérias se eu não tiver isso daqui. Logo, o antibiótico que proíbe isso, que não deixa sintetizar o ácido tetrahidrofólico, ele vai ser do tipo bacteriostático, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dois grupos de antibióticos que agem inibindo a formação do ácido tetrahidrofólico, que é as sulfonamidas e a trimetroprima. Então, são dois grupos que a gente vai ver que vai causar a inibição. Vamos lá. Isto, é isso aqui, sulfonamidas. Então, o primeiro grupo que a gente viu é as sulfonamidas. Então, ó, o ácido fólico é o precursor necessário para a síntese de purinas e pirimidinas, que são precursores do DNA e do RNA. E outros compostos importantes para o crescimento e a replicação. Esse viral aqui não tá legal, tá? Porque dá a impressão que é de vírus, mas não é só de vírus. É de bactéria e outros compostos, mas principalmente para a produção de DNA e RNA, importantes para o crescimento. Na ausência desse ácido, no caso deles é tetrahidrofólico, as células bacterianas não conseguem crescer ou dividir-se. Então, elas precisam de uma substância chamada PABA. Então, o PABA é o precursor do ácido tetrahidrofólico, da formação. Então, elas precisam comer, como se elas fossem comer, elas pegarem de fora o PABA. E aí, através do PABA, elas vão produzir o ácido fólico. Bom, se elas vão produzir o ácido fólico através do PABA, então, ó, inibe o crescimento, vai bloquear reversivelmente a síntese de ácido fólico. Então, vamos lá, deixa a professora só fazer um negócio aqui. Eu gosto de desenhar, e depois aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. Não fazer um desenho, fazer um esquema. Então, eu tenho, não vai dar, vou deixar, tá? Então, eu tenho o PABA, que é o ácido paraminobenzoico, e através dele eu vou sintetizar o ácido fólico. Eu bloqueio essa etapa, então eu tenho uma inibição do crescimento. Ó, inibem o crescimento bacteriano ao bloquear de forma reversível a síntese de ácido fólico. Então, esse é o mecanismo das sulfas. Eu já disse aqui, a sulfa, na verdade, foi o primeiro antibiótico a ser descoberto, mas só que duas razões, não foi registrada, e segundo, ele é sintético, a origem dele é sintética, ele era um corante, e aí ele não entrou como o primeiro antibiótico a ser descoberto, e sim a penicilina, que ficou como o primeiro antibiótico a ser descoberto. Bom,
Eles são, então, espectro de ação, a sulfa, são bacteriostática e atuam contra bactérias do tipo, na verdade aqui é enterobactéria, tá? Porque é de intestino. Enterobactérias, que são bactérias do nosso intestino. Clamídia, a professora já falou aqui, aquela bactéria que fica dentro da nossa célula, que é responsável até por várias doenças sexualmente transmissíveis, e aquela tracoma que dá no olho. Pneumocistes. Pneumociste é uma espécie de um fungo que foi o que responsável pelos primeiros casos de pneumonia nos portadores de HIV. Então, esse pneumociste. E a nocardia. Nocardia é uma bactéria também difícil de ser tratada com outros antibióticos, tá? Então, a gente utiliza sulfa ainda, a gente utiliza sulfa por conta desses tratamentos que são difíceis de tratar. Bom, é claro que se a bactéria ela não depende de PABA para a produção de ácido fólico, eu digo que ela é naturalmente resistente. Então, micro-organismos que dependem de fonte exógena de ácido fólico, ou seja, em vez dele pegar o PABA, ele já pega o ácido fólico pronto, para essas bactérias eu não preciso dar sulfa, porque não vai fazer efeito nenhum. Tá? Às vezes pode acontecer mutação, diminuição da permeabilidade, porque tem que agir lá dentro, ou aumento da produção de PABA. Então, por alguma forma, ela já aumentou o PABA, ela não vai precisar produzir mais, né? Então, isso são mecanismos de resistência. Mas, antes de falar desses usos clínicos, eu quero falar do outro grupo chamado trimetroprimas. Bom, então a gente tem o PABA, que vai virar ácido fólico, mas para a bactéria não interessa o ácido fólico, interessa aquele TH lá, o ácido tetrahidrofólico, tá? Então, o que a gente faz? O primeiro antibiótico, que são a sulfa, eles vão inibir a passagem do ácido fólico, do PABA para o ácido fólico. Mas o ácido fólico, por si só, ele não vai resolver o problema. Eu preciso transformar ele em ácido tetrahidrofólico. Então, tem uma enzima que tem um nome bonito, até dihidrofolato redutase, que vai transformar o ácido fólico no ácido tetrahidrofólico. Então, eu tenho um grupo de antibiótico que age na primeira parte da reação, que é a transformação do PABA em ácido fólico, que são as sulfas. E eu tenho um segundo grupo que age na transformação do ácido fólico em ácido tetrahidrofólico, inibindo aquela enzima, que é as trimetroprimas. Então, no primeiro caso, todas as sulfas, elas são análogos estruturais do PABA. O PABA, que é o ácido paraminobenzoico. Então, todas as sulfas parecem com PABA, e a bactéria, quando vai produzir o ácido fólico, ela se confunde e usa o antibiótico em vez do PABA, e aí ela não consegue produzir ácido fólico. Mas vamos supor que por alguma razão ela produziu ácido fólico. Aí eu uso as trimetroprimas, porque mesmo ela produzindo ácido fólico, o que interessa para ela é o tetrahidrofólico. E para transformar o ácido fólico em tetrahidrofólico, ela precisa dessa enzima de hidrofolato redutase. Aí eu vou lá e inibo a enzima. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar com ácido fólico, mas não vai resolver nada, porque ela não conseguiu transformar ele em ácido tetrahidrofólico, tá? Então, por isso que vocês vão ver na prática, na maioria das vezes, a gente não usa sulfa sozinha ou trimetroprima sozinha. A gente usa um grupo sulfonamida mais a trimetroprima. Então, o mais conhecido de vocês, o mais consumido na prática, é o Bactrim. E o Bactrim é uma associação onde a gente tem uma sulfa, que é o sulfametoxazol. Tá? Então, no Bactrim a gente tem sulfametoxazol mais trimetroprima.
mais trimetroprima, tá? Então, a gente tem isso no Bactrim. A gente tem a associação dos dois. A gente tem também, na prática, então, o sulfametoxazol mais a trimetroprima, a gente usa nas infecções das vias urinárias, tá? Deixa eu colocar aqui também. Mais trimetroprima. Tá? Então, aqui a gente usa sulfametoxazol mais trimetroprima. A gente usa nas infecções das vias urinárias, tá? Então é comum, às vezes eu ir no médico, o médico pode dar. Eu uso sulfadiazina, que é uma sulfonamida, ou seja, inibe a síntese do ácido fólico, mais a pirimetamina, que é uma trimetroprima, no tratamento da toxoplasmose. Toxoplasmose não é bactéria, toxoplasmose é um parasita, é o toxoplasma, que é um parasita que a gente vai ver novamente nas próximas aulas, tá? É um protozoário. A gente pode usar a sulfacetamida naquelas infecções por clamídias. Lembra que a gente falou do tracoma? Tá? A sulfacetamida é uma sulfa de uso tópico que a gente usa então no tracoma, que é causado pelas clamídias. A gente usa sulfadiazina pura e tópico na prevenção de queimados, sabe, feridas de queimadura, na prevenção de infecção. Então, é um dos poucos antibióticos tópicos padronizados da prefeitura do município de São Paulo. É a sulfadiazina. Ela vem como sulfadiazina de prata e a gente usa lá nos curativos. Tá? Então, são poucos, como eu disse, quando eu estava falando da neomicina, que não é mais padrão, que a gente tem um único antibiótico tópico padronizado na rede, que é a sulfadiazina de prata, por conta da prevenção das feridas. Efeitos adversos da sulfa só: cristalúria, ou seja, cristais na urina, hipersensibilidade e síndrome de Stevens-Johnson, que dá umas reações alérgicas, pode dar aquela amarelidão em recém-nascido e nictérios, interação, tudo bem, grávidas, recém-nascidos e menores de 2 meses, contraindicação do uso desses fármacos. Então, lembra de novo da infecção urinária, não pode usar cipro e nem Bactrim, tá? Então, por isso que normalmente o médico prescreve cefalexina. Mecanismo de ação das trimetroprimas foi aquilo que a professora falou. Então, o PABA se transforma em ácido fólico e o ácido fólico em ácido tetrahidrofólico, que a bactéria usa como matéria-prima para a produção de DNA e RNA. A sulfonamidas, elas são análogos estruturais do PABA. O que a gente tem de sulfonamidas? A gente tem a sulfadiazina, a gente tem a sulfametoxazol, a gente tem outro que talvez não tenha aí, que é a sulfasalazina, tá? E a gente usa associado, então a gente usa sulfametoxazol mais a trimetroprima no tratamento das infecções urinárias e de outras infecções. A gente usa a sulfadiazina mais a pirimetamina no tratamento da toxoplasmose. E a gente então, mesmo das sulfas, assim, quando a gente associa os dois, a gente potencializa os efeitos. Bom, aqui de novo tá falando, ó, trimetroprima em associação a sulfonamidas, então no caso a gente associa com sulfadiazina, que dá um sinergismo e a gente usa no tratamento da toxoplasmose. A associação, cada um deles eu falo que é bacteriostático, mas quando eu junto os dois é bactericida. A pirimetamina, não, a trimetroprima associada a
sulfametoxazol, que é uma sulfonamidas, eu uso para o tratamento das infecções urinárias. E a pirimetamina, usada em infecções parasitárias de associação com a sulfadiazina, é que eu uso no tratamento da toxoplasmose. E também tem o metotrexato. O metotrexato, quem trabalha no alto custo vai dispensar. Ele é usado como antineoplásico, mas ele também é utilizado na artrite reumatoide, tá? Então, o metotrexato também é utilizado na artrite reumatoide. Por isso que o alto custo dispensa bastante. Mas ele é um medicamento, embora ele seja do grupo das trimetroprimas, ele não é usado como antibiótico, ele é usado como antineoplásico no tratamento do câncer e ele é usado até como antiblástico também para diminuir o processo inflamatório na artrite reumatoide. Efeitos adversos. Quando eu associo, eu não vou reproduz os efeitos da deficiência de folato. Então, eu estou usando esses antibióticos, as sulfas mais as trimetroprimas, eu vou diminuir a quantidade de ácido fólico. E aí, quando eu tenho uma anemia por deficiência de ácido fólico, que eu chamo de anemia megaloblástica, tá? Mas não é só isso, diminui então os leucócitos, os granulócitos, tá? Pode aumentar. Mas para resolver este problema, o que o médico faz? Ele prescreve ácido folínico. Então, chegou lá para mim uma receita para o tratamento da toxoplasmose. O médico prescreveu lá sulfadiazina mais pirimetamina mais ácido folínico. Ai, mas lá na unidade eu atendo muito as mães e eu só tenho ácido fólico. Eu posso substituir? Não, porque se vocês derem o ácido fólico, a bactéria vai aproveitar aquele ácido fólico e aí a sulfa não vai fazer efeito. Tá? Porque uma primeira parte da sulfa não é proibir a produção de ácido fólico, aí você está dando ácido fólico para a bactéria? Não, você tem que dar ácido folínico. Por quê? O ácido folínico vai repor a falta do folato que a gente tem, do ácido fólico, porque ele se transforma em ácido fólico no nosso organismo. Mas a bactéria não vai se utilizar dele, porque ela não consegue absorver o ácido folínico, ela só consegue absorver o ácido fólico. Então, ácido fólico para gestante, ácido folínico para quem está tomando sulfa por um tempo prolongado, porque pode ter anemia megaloblástica, tá? Então, por que o médico prescreve ácido folínico quando ele prescreve sulfadiazina mais pirimetamina? Por quê? Porque o paciente pode ter anemia megaloblástica. Por isso que ele prescreveu ácido folínico, para repor o folato. E por que eu não posso trocar pelo ácido fólico? Porque o ácido fólico vai inutilizar o antibiótico. Eu só posso fornecer ácido folínico. Distúrbio do sistema nervoso central, então pode dar náusea, cefaleia, tontura e também pode dar convulsão. Então, os epiléticos tem que usar com cuidado. Convulsão, aumento de cálculo renal, então cristalúria e fototoxicidade, que são os mesmos que a gente já tinha visto para as sulfas, tá? Então, pessoal, acho que com isso a gente vai voltar de novo para o início e para ver se a gente encerrou aqui falando sobre os antibióticos, tá? Então, assim, em 1 minuto, a professora vai ver tudo o que ela falou, que é esse monte de conteúdo. A gente começou falando dos inibidores da síntese da parede bacteriana, que são os beta-lactâmicos, que são penicilina, cefalosporina, carbapenens e monobactâmicos. Falamos um pouco sobre a vancomicina. Depois a gente falou sobre os inibidores da síntese de proteínas, tetraciclinas e cloranfenicol, macrolídeos, clindamicina e oxazilidinanona, que é o linezolide. E falamos hoje sobre aminoglicosídeos,
rifampicina, que também inibe a síntese de proteína porque age no RNA mensageiro. Falamos sobre a fluorquinolonas, que é derivado da quinina, assim como a hidroxicloroquina lá que o presidente está querendo usar para o tratamento como antiviral lá para o tratamento do coronavírus. Né, mas falamos de um grande grupo chamado fluorquinolonas, que são o ciprofloxacina, tão conhecido de vocês. Fechamos falando sobre os inibidores metabólicos, sulfonamidas, como o sulfametoxazol e a sulfadiazina, e trimetroprima, como a própria trimetroprima e a pirimetamina. Tá? Então, isso que a gente falou sobre os antibióticos. O próximo vídeo eu vou falar sobre os antifúngicos. Obrigada.